Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui da equipe do Gran Curso Online, e hoje vamos ver a matéria de atos administrativos. Só que antes de entrar na matéria, eu sempre gosto de deixar uma mensagem, uma história, uma mensagem, uma frase motivacional de concurso para vocês, que eu sei que a caminhada de quem estuda para concurso é uma caminhada um tanto difícil, apertada. Eu já passei por essa fase de estudos, já estudei nas mais diferentes condições que você possa imaginar, já estudei trabalhando 4 horas, trabalhando 6 horas, trabalhando 8 horas, trabalhando, fazendo cursinho, final de semana, com um filho, com 2 filhos, com 3 filhos, já sei como é que é isso, sei que é difícil, eu já tenho 4 filhos, e eu, primeiro concurso que eu fiz, não tinha filho ainda, não estava nem programado, ele apareceu ali no meio do caminho, e depois veio o primeiro, o segundo, e eu sempre estudando para concurso público, e eu sempre tive a graça de cada vez que eu ia fazer o concurso, a minha esposa engravidava e dava certinho, de eu passar no concurso e o filho nascer, né? Era um negócio assim, ó, quer passar no concurso? Faz um filho que você vai conseguir passar. Nos concursos que eu queria realmente passar foi assim, no primeiro filho e no meu terceiro filho foi assim. Pessoal, então uma história que eu falo para você hoje é para você ter paciência e saber que a sua hora vai chegar. E alguns podem acreditar que é destino, outros podem acreditar que é providência divina, algumas coisas que acontecem. Eu prefiro acreditar que é providência divina, alguns sinais que a gente tem que é para não desistir. Quando eu estava estudando para concurso, né, no meu primeiro concurso foi em 2003, estava visando o concurso do STJ, então eu tinha feito a opção de ter um trabalho que eu trabalhasse menos e tivesse mais tempo para estudar. Então eu vivia com a grana ali apertada, não tinha muito dinheiro, era um trabalho que dava só para realmente ali pagar umas contas da casa, minha esposa ajudava, eu já trabalhava, mas a gente vivia bem limitado. E teve uma época que eu estava bem apertado de grana, e o que eu fiz? Eu tenho um costume de sobrou um dinheirinho, o que eu faço? Eu boto em um casaco lá em casa, um casaco velho, um terno velho, num casaco velho, que aqui em Brasília a gente usa pouco casaco, então fica lá, eu quase não mexo, e botei no casaco. E na época, isso foi em 2003, eram uns R$500. Eu deixei o dinheiro lá, acabou que eu esqueci o dinheiro, esqueci que tinha esse dinheiro. E aí um dia passou uma pessoa lá em casa, estava meio frio, passou uma pessoa e essa pessoa pediu, olha, você não tem um casaco para me dar, que não sei o quê. Eu peguei o casaco lá no meu armário, um casaco preto, um casaco jeans, bem quentinho, e dei para essa pessoa. E ela foi embora. E justamente passaram-se uns 2 dias e eu estava muito apertado, tinha que pagar umas contas, uns boletos vencendo, não queria pedir dinheiro para o meu pai, porque era chato isso, não queria que a minha esposa pedisse dinheiro para o pai dela. Eu falei, como é que eu vou fazer? E surgiu até uma oportunidade de um trabalho. Eu falei, poxa, eu não queria aumentar o trabalho, eu queria ter mais tempo de estudar, eu sei que eu vou conseguir, e eu queria conseguir porque a minha esposa tinha engravidado, e nesse caso a gente não tinha planejado esse nosso primeiro filho nascer, e acabou que ela engravidou. Então eu tinha que acelerar a minha aprovação. E aí aconteceu o seguinte, passou esses 2 dias, uma pessoa toca o interfone lá em casa. E essa pessoa ainda era uma pessoa que tinha a voz muito fanha. Aí tocou o interfone, ela, aí eu lá no interfone não estava vendo que a pessoa era fanha, né? Tinha aquele lábio leporino. Aí eu falei, que é isso? Que é o que? Deve ser trote, alguma coisa. E eu falei, você pode repetir? A pessoa, aaco. Aí, sem brincadeira, eu pedi para repetir umas 10 vezes. Aí eu falei, não, peraí que eu vou descer para encontrar com você e você me fala o que é, né? E não sabia o que era. Aí quando vejo, era uma pessoa que era muito fanha e era o dinheiro do casaco, é isso que ela queria falar para mim. E aí ela me falou, o casaco que você me deu tinha um dinheiro ali, eu tô te devolvendo. Aí eu falei, poxa, muito obrigado, porque eu realmente estava precisando desse dinheiro, que eu tenho que pagar as contas aqui em casa. E aí tinha R$500, peguei, dei até uns R$100 que ele também estava precisando, dividi com ele ali. E falei, pô, obrigado pela sua honestidade, eu te dei o casaco, você encontrou o dinheiro, você me devolveu, eu estava precisando realmente desse dinheiro. E para resumir, eu vi isso como um sinal. Olha, Gustavo, continue a estudar, segure as pontas. Quando apertar para você, não desiste não. Quando apertar, pode relaxar que eu vou dar um jeito
E a providência divina é assim, né? A gente quer tudo na nossa hora, mas tem a hora dele e o jeito dele. E eu vi isso como um sinal. Quando apertar, continue, que eu vou dar um jeito de resolver a parada para você. E aí eu fui estudando, em 2003, deu 2004, isso foi mais ou menos depois, no segundo semestre, começo de 2004 eu passei no concurso do STJ e aí as coisas mudaram completamente na minha vida, certo? Então só para você ter fé, tenha fé que tudo vai dar certo. Pessoal, estou na tela aí, vamos lá? Atos administrativos. Olha o conceito de ato administrativo aí, pessoal. O que é um ato administrativo? Olha só, é uma declaração unilateral de vontade do Estado. Declaração unilateral de vontade do Estado ou de quem o represente, de nível inferior à lei, para satisfazer o interesse público e sujeito a controle judicial. Nesse caso aqui, pessoal, então o ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade do Estado ou de quem o represente. Apesar da matéria de ato administrativo ser um tanto abstrata, essa parte de atos, a gente não tem uma lei que rege os atos e por isso a dificuldade dos alunos de estudar a matéria atos, porque quando você tem uma lei sobre o assunto, você vai pegar aquela lei, vai estudar a lei e vai aprender. Vou estudar licitações, vou pegar a lei, vou estudar, vou aprender licitações. Aí você estudar a lei. Quando você não tem uma lei, tem que ir para a doutrina, tem que estudar os autores e você tem que, nesse caso, entender o que cada autor vai pensar em cada situação. E você, nesse caso, tem que estudar todos os livros para você saber o que cada autor pensa, e nas provas vão cobrar diferentes autores, há uma certa dificuldade. Por isso que eu já estudei isso para você, eu já fiz isso para você, e eu vou trazer aqui na aula essas posições doutrinárias. Quando houver divergência, eu vou dizer, olha, pessoal, tem uma divergência aqui, tem que saber essas duas posições. Na prova pode perguntar assim ou pode perguntar de outra forma. Então eu vou explicar para vocês toda essa divergência para tornar a aula bem fácil, bem mastigada para você, ok? Mas primeiro ponto, apesar de não ter uma lei que rege os atos, os alunos terem uma resistência, eu tenho certeza que você já viu um ato administrativo. Você já tocou em um ato administrativo, sim. Você já viu uma multa de trânsito? Isso é um ato administrativo. Você já viu uma licença para dirigir, que é a carteira de motorista? Isso é um ato administrativo. Você já viu a sua certidão de nascimento? Isso é um ato administrativo. Então, o ato administrativo está presente na sua vida. Se você está vivo, você tem uma certidão de nascimento, você com certeza já viu ela, isso é uma manifestação do Estado que está naquele caso ali, declarando que uma pessoa nasceu e foi registrada. Então, o ato ele é uma manifestação de vontade do Estado. Quando os agentes do Estado querem expressar sua vontade de conceder uma autorização para alguém usar a calçada, de punir aquele particular que passou o sinal com excesso de velocidade, de praticar essas condutas em nome do Estado, eles fazem mediante o chamado ato administrativo. Então ele está na função administrativa, vai praticar um ato nessa função, ele o faz mediante um ato administrativo. Entende isso aí? Então, nesse caso, pessoal, esse é o ato administrativo. Voltando ao conceito aqui, olha só, a gente vai destrinchar o conceito agora. É uma declaração unilateral de vontade. Unilateral por quê, pessoal? Porque o ato ele vai ser, ó, o símbolo aqui da diferença, vai ser diferente do chamado contrato. Como assim, professor? O ato é manifestação unilateral, é de uma vontade só. É o Estado manifestando vontade em direção ao particular. A vontade do particular é diferente. É diferente aqui da relação contratual. Contrato, não existe contrato de uma pessoa só. Você quer fazer um curso de inglês. Você vai ter uma instituição e vai dizer, olha, eu quero o curso de inglês.
A instituição vai dizer, eu quero te fornecer o curso de inglês. As duas vontades vão se encontrar e aquilo só vai acontecer se as duas vontades se encontrarem e fizerem o chamado contrato. Então, o contrato é uma relação bilateral. O ato administrativo não. O ato é uma relação unilateral de vontade. É manifestação de vontade em direção ao particular, criando para ele um direito, por exemplo, uma autorização, reconhecendo a ele que ele pode construir na propriedade, uma licença para dirigir, para construir, uma licença para dirigir. Então, nesse caso, pessoal, é manifestação unilateral de vontade em direção ao particular. Esses dias eu vi um filme e a mocinha do filme falava assim pro ator do filme, olha, o meu amor por você é unilateral. O que ela queria dizer? Olha, eu te amo independentemente de você me amar. Unilateral, ou seja, independente dele aderir àquele amor que ela tinha, mesmo assim ela amava aquele rapaz. Então, todo ato administrativo, guarda isso aí. Todo ato administrativo ele é unilateral. É uma manifestação do Estado pelo seu agente em direção ao particular. Fechado? E olha só, vem para a tela, do Estado ou então de quem o represente. Guarda isso aí, ó. Do Estado ou então de quem o represente. Então, quem representa o Estado em uma função administrativa, por exemplo, um concessionário de serviço público, também está representando e manifestando vontade do Estado. Então, pessoal, olha só, o que acontece? Quando a gente tem uma empresa concessionária, por exemplo, uma empresa de concessão de ônibus, por exemplo, ela pode fazer uma portaria regulamentando o que pode fazer, o que não pode fazer dentro do ônibus. Essa portaria que o diretor da empresa de ônibus faz, já que está na função administrativa, nasce como ato administrativo, com todas as prerrogativas que tem que ter, vai ter que preencher os requisitos de um ato, que senão pode ser até inválida. Então é do Estado ou de quem está representando o Estado. Fechado? Volta para a tela. É de nível inferior à lei, pessoal. Naquela nossa pirâmide imaginária das normas, nós temos lá no topo a Constituição. Aqui embaixo temos as leis ordinárias e leis complementares. E mais embaixo nós temos os atos administrativos. Então, o ato administrativo é de nível inferior à lei, ele não está no mesmo nível da lei. Por consequência, o ato não pode contrariar a lei. Ele vai ter que fazer aquilo que a lei deixou que fosse feito mediante um ato administrativo. E muitos alunos confundem, professor, mas eu vejo nos livros, nas aulas, que o ato ele pode criar direitos, extinguir direitos ou reconhecer direitos. Mas isso não tem que ser feito pela lei? Hein? Cuidado, viu, pessoal? O ato, ele sempre vai criar um direito, vai extinguir um direito ou vai reconhecer um direito, mas sempre tendo como pressuposto uma lei anterior. Por exemplo, se eu falo assim, uma pessoa tem o seu bar e quer usar para colocar mesa de bar na calçada, certo? Nesse caso, pessoal, então o que vai acontecer? A pessoa não pode colocar a mesa de bar na calçada, ela não tem esse direito. Mas se o Estado der uma autorização para ela, ela passa a ter o direito de colocar a mesa de bar na calçada. Então o Estado criou para ela esse direito, que ela não tinha antes. Mas o Estado só pode criar, mediante autorização, se tem uma lei anterior regulamentando quando pode dar e quando não pode dar a autorização. Entende isso aí? Mas o ato ele é sempre baseado na lei. Tudo bem que segundo a Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em razão de uma lei. O ato não vai criar o direito se a lei anterior não fez a regulamentação. Mas o ato cria direitos, extingue direitos ou reconhece um direito. É o caso da licença para construir, da licença para dirigir. A gente vai entender isso com mais calma no decorrer da aula. Fechado? E olha só, manifestado sempre no interesse público. Então, se for praticado algum ato visando o interesse próprio, esse ato vai ser um ato ilegal. Se eu sou um superintendente da Polícia Federal e eu faço a remoção
de um policial federal, que é o atual namorado da minha ex-namorada, que é uma policial federal, eu faço a remoção dele de um local que ele está para um local bem distante, só para tentar terminar o namoro, esse ato é ilegal, que eu fiz a remoção com o meu interesse e não visando o interesse da coletividade. Está bem? E também o ato está sujeito a controle judicial, pessoal. Controle judicial, mas aqui é sempre um controle de legalidade. A gente vai aprofundar isso já, mas a gente vai falar do ato que é o ato vinculado, que é um ato totalmente preso à lei, e do ato discricionário, que é um ato que tem margem de liberdade, e nós vamos falar, enfatizar, que tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário estão sim sujeitos a controle judicial. Se for praticado um ato administrativo, mas esse ato é ilegal, o judiciário pode controlar, anulando o ato caso ele seja ilegal. Então ele está sujeito sim, o ato não é intocável, fez um ato, o ato é ilegal, pode o particular ingressar com a ação judicial e o judiciário poderá fazer anulação. Fechado? Então volta na tela aí. Olha só, então a gente agora tem uma definição melhor do que é o ato, tá vendo aí? Esses são os pontos importantes, palavras-chave para você lembrar o que é o ato administrativo. Declaração unilateral de vontade do Estado ou de quem o represente, de nível inferior à lei, visando atender interesse público e sujeita a controle judicial, certo? E uma pergunta para você. Pessoal, o ato administrativo pode ser praticado por todos os poderes? Todos os poderes podem praticar atos administrativos? Sim ou não, pessoal? Puxa a OBS aí e anota essa escatodica. Quando eu falar escatodica é porque é aquela dica das dicas mais importantes. Então, olha só, pode botar na tela aí? Então, puxa aí o OBS, tá? E você coloque aí, acrescentando, que todos os poderes podem praticar atos administrativos desde que esteja na função administrativa. Então, todos os poderes podem praticar atos administrativos desde que esteja na função administrativa, certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Pode ser praticado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Todos os poderes vão poder praticar. Nesse caso aqui, pessoal, cuidado, porque quando o Poder Judiciário, por exemplo, dá uma decisão judicial, ele não está praticando ato administrativo, não, certo? E outra coisa, quando nesse caso aqui também o Legislativo faz uma lei, também não está praticando o ato administrativo, ok? Então, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos que tomar cuidado porque às vezes a questão vem assim, quando um juiz dá uma decisão judicial, nesse caso ele pratica um ato administrativo? Não, é uma decisão judicial. Ele não está na função administrativa, está na função judicial, o juiz, de resolver um litígio que aconteceu entre dois particulares. Quando o legislativo faz uma lei, está na função legislativa, também está legislando, criando uma lei. Então nós temos esses atos que emanam dos poderes, mas só será ato administrativo se aquele poder estiver na função administrativa, ok? Quando um presidente de um tribunal, ele está como presidente do tribunal na função administrativa, ele pode fazer uma portaria de nomeação de servidores. A portaria de nomeação é um ato administrativo. Quando o presidente do Senado faz uma portaria interna determinando que as pessoas têm que passar pelo detector de metais, nesse caso também, isso é um ato administrativo. Aí sim, porque está na função administrativa. Então, cuidado com a questão que fala assim, somente o Poder Executivo pode praticar ato administrativo? Não. Todos os poderes podem praticar. Agora, se colocar que todos os poderes praticam atos administrativos em qualquer ocasião, também está errado, porque deve estar na função administrativa.
Fechado? Então, isso aqui é o ato administrativo. Maravilha? Tem que ser na função administrativa. A gente já tem uma noção do que seria o ato administrativo. Já expliquei no começo da aula que nesse conceito aqui vão ser, por exemplo, as certidões de nascimento, as portarias internas que os órgãos fazem, portaria de nomeação de servidores, portaria de remoção, portaria que concede licença, capacitação, portaria que concede licença para interesse particular, portaria que determina que o servidor tem que usar o crachá, resoluções de agências reguladoras, decreto do presidente da República, muitas vezes, se ele está na função administrativa, é ato administrativo. Então a gente tem uma infinidade de atos, portarias, decretos, resoluções, avisos, ordem de serviços, multas de trânsito, são atos administrativos, licenças, que muitas vezes, já ouviu falar do alvará? O que é o alvará? O alvará está ali materializando um ato administrativo. O alvará pode ser uma licença, pode ser uma autorização, pode ser uma permissão. São atos administrativos que vêm no papel, que é o alvará. Então isso é o ato administrativo, ok? Mas olha só, vem na tela comigo aqui, o que são os fatos administrativos? Fato administrativo e ato administrativo é a mesma coisa? Sim ou não? São a mesma coisa? Não são. Então, primeiro ponto, fato administrativo não se confunde com ato administrativo. E a questão do fato, a gente tem dois conceitos doutrinários que você tem que saber os dois, porque os dois podem aparecer na prova do concurso. Existe uma conceituação doutrinária que fala assim, ó, fato administrativo é um acontecimento dentro da administração pública, é um acontecimento que produz algum efeito dentro da administração pública. É o primeiro conceito, já guarda ele aí. Então, o primeiro conceito, fato administrativo é sinônimo de acontecimento, certo? Então, um acontecimento interno na administração pública que vai gerar repercussão interna não é um ato, é um fato. Se eu falo assim, olha, servidor público estava andando pela repartição pública, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Isso é um ato administrativo? Não. Teve um agente em nome do Estado manifestando vontade em função administrativa? Não, então não é um ato. O que isso vai ser? Um fato. Esse fato administrativo vai trazer repercussão interna? Vai. Se o servidor bateu a cabeça e infelizmente veio a falecer, o que vai acontecer? Ele morreu. Morreu, no caso aqui, né, do exemplo, morreu, declarou a vacância do cargo, olha o efeito que aconteceu, servidor morreu, qual a consequência? Vacância do cargo. Qual outra consequência? Fazer a nomeação de outra pessoa para ocupar aquela função. Então, o fato administrativo é um acontecimento que gera repercussão no mundo jurídico da administração pública, certo? Só que temos um outro conceito para fato administrativo. Vem para a tela. O que é o fato administrativo? Alguns autores vão relacionar fato administrativo como sinônimo de atos meramente materiais, vou botar aqui ato material, como sinônimo de ato material, ou então chamados aí de atos de mera execução. Quem fala isso é um autor que chama José dos Santos Carvalho Filho. E ele fala assim, olha, o fato administrativo não se confunde com o ato, ele só fala isso, porque o fato é a mesma coisa que um ato material. Atos materiais ou de execução também não se confundem com atos administrativos, não. O ato material, ele não tem manifestação de vontade desse agente público que realiza a conduta. Por exemplo, se eu falo assim, eu tenho um gari varrendo uma rua pública. Gari é uma pessoa que é da administração pública, fazendo função administrativa, só que não está manifestando vontade, criando direitos, reconhecendo como faz o ato administrativo. É a mesma coisa que eu falo. Se um professor na sala de aula de uma escola pública está dando aula, ele está praticando o ato administrativo? Também não, é a mesma situação do gari varrendo rua. Se eu falo, isso tudo é questão de prova, um médico está no hospital público fazendo uma cirurgia, está praticando o ato administrativo?
Também não. É a mesma situação do gari ou então do professor. Esses são atos meramente materiais, são atos meramente de execução, que não se confunde com o chamado ato administrativo. Então, vem aqui para essa tela comigo, ó, vem cá, tá vendo aqui? Então, na sua prova, se cair um desses dois conceitos relacionando a fato administrativo, vai estar correta a questão. Claro que não vai aparecer uma questão no seu concurso do INSS, uma questão que traz as duas opções, porque o examinador, ele pega um autor ou pega outro. Então, se a questão falar, os fatos administrativos são acontecimentos que geram algum efeito, alguma repercussão interna na administração pública, certa questão. Se for uma outra questão que fala, os fatos administrativos são sinônimos de atos materiais, de atos de mera execução, também correta a questão. Fechado? Então aqui há uma divergência entre os autores, passei para vocês as duas posições e as duas podem ser cobradas na prova de concurso. Maravilha? Volta para a tela então, olha só. Pessoal, então, silêncio administrativo, essa outra pergunta a ser respondida, é um ato administrativo? A gente viu aqui que o ato é uma manifestação de vontade e essa manifestação de vontade, pessoal, é o ato administrativo. Mas e se, conhece o e se? E se a administração fica em silêncio? E se ela não se manifesta? Eu posso partir do pressuposto quem cala consente? Porque na vida privada às vezes é assim. O filho fala, mãe, posso fazer tal coisa? A mãe não fala nada. Aí o filho pensa, olha, perguntei, não falou nada, quem cala consente. Ele vai lá e faz. Na nossa vida privada a gente pode pensar assim. Mas no dia a dia da administração pública eu posso pensar assim, olha, eu fiz uma solicitação para usar a calçada, para botar a mesa do meu barzinho, pedi, a administração não falou nada, ela não respondeu no prazo legal que é 30 dias. Então eu posso pensar, não falou nada, então eu estou autorizado. Posso pensar assim, pessoal? Sim ou não? Não posso pensar. Por quê? Silêncio é um ato administrativo? Não, pessoal. O silêncio, ele não é ato, ele vai ser, como regra, considerado um fato administrativo. Como assim um fato? Um acontecimento. Ele é um acontecimento, ou seja, o silêncio é um acontecimento. É algo que aconteceu, mas não deveria acontecer. Mas vai ter consequência? Vai. Houve a solicitação, pediram para usar a calçada e o servidor não respondeu, ficou omisso. Isso pode gerar responsabilização de quem foi omisso. Então vai ter uma consequência. O administrado que pediu e não teve uma posição da administração, pode ingressar com uma ação judicial para que o juiz determine que a administração venha se manifestar. Então, consequências vão ter. Então, é acontecimento, como sinônimo de fato, ok? No entanto, vem para a tela, olha aqui, o silêncio, ele pode ser considerado um ato administrativo quando a lei, guarde isso, ó, quando a lei assim colocar expressamente. Então anota essa escatodica aí. Quando a lei dispuser expressamente, o silêncio será considerado um ato administrativo. Quer ver um exemplo? Quando uma instituição financeira, um banco ou outra instituição financeira similar, troca um dos diretores, trocou o diretor, tem que comunicar ao Banco Central. O Banco Central vai ter que aprovar ou rejeitar aquele nome. Só que a lei do Banco Central fala assim, se o Banco Central, em até 60 dias, não der uma negativa expressa, significa que ele autorizou. Ou seja, é a própria lei dando ao efeito do silêncio que é a autorização do diretor continuar na instituição. É o silêncio da administração tendo um efeito de aprovação. E a lei muitas vezes faz isso. Um parcelamento tributário é assim, olha, eu quero aderir a um parcelamento tributário junto à PGFN, que é o meu órgão, ou então junto à Receita Federal. Vai ter uma lei regulamentando, e a lei vai dizer, olha, quem quiser entrar no parcelamento vai ter que preencher tais e tais condições.
Vai entrar no site. Vai entrar no site, vai fazer o requerimento e, se não houver uma negativa expressa em até 30 dias, você pode entrar no site e imprimir o seu boleto. Por quê? Não negou expressamente que você faça adesão ao parcelamento, significa que você, então, houve o deferimento para que você faça parcelamento do seu débito tributário. É o silêncio dizendo, ok, você pode parcelar, entra no site, imprima os seus boletos aí e começa a pagar um pouquinho todo mês. É o silêncio porque a lei deu o mesmo efeito, o mesmo conteúdo de um ato administrativo. Entende isso aí? Entende isso aí? Então, vamos fechar esse bloco aqui e vamos ao bloco seguinte, avançar na matéria de ato administrativo. Venha com a gente, até lá!